Fala pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso canal no YouTube, canal do professor Yuro Assunção. Olha só, esse vídeo aqui é o nosso piloto, tá? Um piloto onde a gente vai separar um bloco de alguns minutos para resolver algumas questões da banca FGV. Hoje escolhemos questões da banca FGV, questões de direito empresarial, só para ir formando esse conhecimento, trazendo essa proximidade de você, que está se preparando para uma prova da FGV, obviamente, uma prova que cobre direito empresarial, de como a banca costuma cobrar esse tipo de conteúdo da nossa matéria, tá? Então, separei 3 questões aqui de diversos certames, alguns de carreiras jurídicas, outros de carreiras não necessariamente jurídicas, mas próximos, questões que tenham aí um nível de dificuldade aceitável para a gente que se prepara para carreiras públicas, tá? Vamos dar uma olhada aqui no material que a gente separou, no nosso slide. São 3 questões, o piloto do nosso projeto batizado de QI de prova. E hoje vamos comentar cada uma delas. Primeira questão separada aí, questão para o cargo de auditor estadual de controle, Controladoria Geral do Estado de São Paulo, Banca FGV. E o tema, pessoal, sociedade em comum. Sociedade em comum, que é uma das sociedades não personificadas disciplinadas no nosso Código Civil. Tá? É importante já ter essa premissa bem assentada. Posta essa premissa, vamos à leitura do enunciado. Nosso enunciado diz o seguinte: Zacarias, Pedro de Toledo, Gália e Amparo, 4 pessoas, decidiram constituir uma sociedade e levar um documento particular de constituição a arquivamento no registro de títulos e documentos, para sua conservação. Após esta providência, os sócios iniciaram imediatamente a atividade social sob a administração do sócio Pedro de Toledo. Então, 4 pessoas levaram um documento particular de constituição dessa sociedade ao RTD, Registro de Títulos e Documentos, notem, para fins de conservação, tá? É um registro próprio, uma categoria própria de registro tratado na Lei de Registros Públicos, Lei 6015. Posto isso, seguimos na leitura do enunciado. Considerando tais informações, avalie as afirmativas a seguir. Enunciado 1. A existência da sociedade pode ser provada de qualquer modo, inclusive por escrito, seja nas relações entre os sócios, seja nas relações destes com terceiros. Enunciado 2. Os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Enunciado 3. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por Pedro de Toledo, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Olha só, pessoal, essas disposições aqui partem de uma premissa, que é a premissa de que o candidato, o concurseiro, ao ler o enunciado, vai fazer a devida categorização desse cenário que foi colocado aí, descrito no enunciado. 4 pessoas levaram um ato constitutivo de uma determinada sociedade ao RTD, ao Registro de Títulos e Documentos. Olha só, para fins de conservação, ainda disse o enunciado. O que a gente precisa ter como premissa? Essa levada, né, do documento constitutivo de uma determinada sociedade ao RTD para fins de conservação não é capaz de gerar o efeito da aquisição da personalidade jurídica. É insuficiente por si só, isoladamente considerado, para gerar uma nova pessoa jurídica, razão pela qual esse registro, embora tenha atingido a sua finalidade de conservação do documento constitutivo, um contrato social, por exemplo, ele não é apto a gerar uma pessoa jurídica, a fazer com que essa sociedade ganhe personalidade jurídica, razão pela qual as disposições que lhe serão aplicáveis são as disposições do Código Civil pertinentes à figura da sociedade em comum. Então temos aqui, por conta desse proceder dos sócios, o que nós temos aqui é uma sociedade em comum, ok?
E aí a gente tem que ir para os fundamentos, né? Vamos para o Código Civil. A gente precisa dizer quais dos enunciados estão corretos. A gente vai para o Código Civil, tá? Basicamente, o regime jurídico da sociedade em comum está tratado a partir do artigo 986 do Código, que vai dizer o seguinte: enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações de organização, que não é o caso, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas de sociedade simples, as normas da sociedade simples. Olha só, no caso concreto, embora tenha sido levado o ato constitutivo ao RTD, isso não se confunde com a disciplina do Código, a menção que o Código faz à inscrição dos atos constitutivos. Ora, quando falamos em inscrição dos atos constitutivos, queremos dizer que os atos constitutivos, seja um contrato social, seja um estatuto, devem ser levados ao registro público competente, que não é o RTD, tá? A gente tem a competência específica do RTD para esse registro visando conservação de um documento, mas aqui a gente não está preocupado com conservação do documento. A gente está preocupado com fazer com que um ato constitutivo gere o efeito de aquisição de personalidade jurídica por parte de uma sociedade. Isso só ocorre quando esse ato constitutivo é levado a registro perante o órgão registral competente, que, se for uma sociedade empresária, terá como órgão registral competente a junta comercial, o registro público de empresas mercantis. Por outro lado, se se tratar de uma sociedade simples, ou seja, uma sociedade não empresária, o órgão registral competente será o registro civil de pessoas jurídicas, tá? Então, posto isso, não houve essa apresentação do ato constitutivo nem à junta comercial, muito menos ao registro civil de pessoas jurídicas, apenas ao RTD, que tem uma competência própria, e aí a sociedade não tem personalidade jurídica, trata-se, portanto, de uma sociedade não personificada. Posto isso, a gente vai julgar as alternativas com base no regime aplicável à chamada sociedade em comum, disciplinada a partir do artigo 986 do Código Civil. E aí, seguindo aqui a leitura, o artigo 987 vai dizer o seguinte: os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Olha só, o código ele faz uma opção, né? Ao passo que os sócios, no caso aqui, aquelas 4 pessoas envolvidas na sociedade em comum, só tem uma via para provar a existência da sociedade, qual seja a via da prova escrita, uma prova documental, por exemplo. Por outro lado, os terceiros que porventura travem negócios jurídicos com essa figura, essa sociedade não personificada, poderão prová-la em juízo de qualquer modo. Então, o regime mais favorável ao terceiro em relação à possibilidade de provar a existência dessa figura não personificada e um regime mais rigoroso em relação aos sócios, tá? Com base nisso, a gente volta lá para o enunciado 1, né, que diz o seguinte: a existência da sociedade pode ser provada de qualquer modo, inclusive por escrito, seja nas relações entre os sócios, seja nas relações destes com terceiros. Pessoal, o erro da alternativa 1, do enunciado 1, está nesse pode ser provado de qualquer modo quando a gente está tratando dos sócios. Os sócios só têm uma via de prova, que é a via da prova por escrito. Os terceiros não, realmente eles podem provar a existência da sociedade em comum de qualquer modo, inclusive por escrito, mas não apenas por escrito, razão pela qual o enunciado 1 diverge do artigo 987 do Código Civil. O enunciado 2 diz o seguinte, né? Diz aquilo ali: os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Aqui, pessoal, a gente tem uma alternativa que condiz com o que está posto no Código Civil, tá? Ao disciplinar a sociedade em comum, o Código Civil reconhece uma afetação do patrimônio, uma destinação específica do patrimônio, pelo menos no que diz respeito aos bens pertinentes ao exercício da atividade daquela sociedade, ainda que não seja uma pessoa jurídica, tá? Isso está previsto literalmente no Código Civil, essa titularidade em comum e essa especialidade do patrimônio, mais precisamente no artigo 988,
que diz exatamente o que está posto, né? Os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Dessa forma, o enunciado 2 está correto, pertinente, portanto. Enunciado 3. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por Pedro de Toledo, um dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Pessoal, esse enunciado aqui, também pautado no regime do Código Civil relativo à sociedade em comum, ele está correto, tá? E por que está correto? Porque realmente o Código Civil estabelece algumas limitações aos efeitos gerados pelos negócios praticados pelos representantes dessa sociedade em comum, desse ente despersonificado. E, de fato, quando se fala em responsabilidade, é correto afirmar que os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por um dos sócios, nesse caso aqui o sócio Pedro de Toledo, citado nominalmente no enunciado, isso aí está correto, mas também está correta a segunda parte do enunciado ao dizer que, se houver pacto limitativo de poderes, aquela obrigação, aquele pacto, na verdade, aquela limitação, melhor dizendo, somente vai gerar efeitos se o terceiro que contratar, que travar o negócio jurídico com aquela figura, no caso aqui com o Pedro de Toledo, em nome da sociedade em comum, isso só vai acontecer se o terceiro tiver ciência de que existia aquele pacto limitativo de poderes. Se o terceiro, por outro lado, está de boa fé, travou um negócio jurídico sem saber que Pedro de Toledo, por exemplo, não poderia estar celebrando aquele negócio em nome da sociedade. Nesse caso, o terceiro de boa fé não vai ser prejudicado, tá? O pacto limitativo de poderes não pode ser oposto a ele para inviabilizar, por exemplo, a busca da sua pretensão de adimplemento de uma obrigação contraída pela sociedade. Então, está correto o enunciado 3, tá? E, nominalmente, a gente pode citar, literalmente, a gente pode citar o artigo 989, olha só. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer, razão pela qual o nosso enunciado 3 está também correto. Enunciado 3 também correto. E aí, quando a gente vai para as alternativas, temos 2 e 3 como corretos. 1 a gente já viu que está incorreto. Razão pela qual a gente faz aqui um apanhado da nossa resolução, né? A gente faz um apanhado da nossa resolução, destacando que o registro de títulos e documentos não é o registro próprio da sociedade empresária. Quando a gente analisa os artigos 985 e 1150, vemos que o registro próprio é a junta comercial ou o RCPJ, em se tratando de sociedade simples, não de sociedade empresária. Assim, a sociedade permanece não personificada, sendo incidente sobre ela o regime da sociedade em comum. Avançando, julgando os itens 2 e 3 os corretos, de acordo com os artigos 988 e 989, e conforme vimos, há apenas um item errado, o item 1. E por que ele está errado? Porque a distinção entre a prova feita entre os sócios de uma sociedade em comum, nesse caso a prova só pode ser feita por escrito, ao passo que os terceiros podem provar a sociedade por qualquer meio. O enunciado 1 generaliza indevidamente a prova por qualquer modo para as duas situações. Não foi essa a disciplina trazida pelo Código Civil, razão pela qual nosso gabarito letra E, tá? Com isso a gente encerra a resolução desta questão. Vamos à resolução da nossa segunda questão do nosso piloto aqui. Vamos lá. Questão aplicada aí no Exame Nacional dos Cartórios, ENAC, prova, mais uma vez, claro, da FGV, e tendo como tema classificação das sociedades e registro empresarial. Vamos avançar aqui, já para a leitura do nosso enunciado.
enunciado aí trouxe algumas afirmativas. Vamos tentar entender aqui. Vamos lá. Considere as seguintes sociedades empresárias. 1. A holding Família Silva Administração de Patrimônio Imobiliário S.A. 2. A Cooperativa de Auxílio Mútuo dos Agricultores do Paraná. Então, a holding, que é uma SA, uma cooperativa. E 3. A Lourenço e Luan Empreitadas SCP. Quando a gente fala em SCP, a gente está falando da Sociedade em Conta de Participação, um tipo, uma figura disciplinada no Código Civil, está incluída como sociedade, próprio o nome diz, né? Sociedade em Conta de Participação, mas ela é uma das figuras não personificadas do nosso direito empresarial, tá? A Sociedade em Conta de Participação, uma das suas características marcantes é justamente se tratar de uma sociedade não personificada, despersonalizada, enfim, como você preferir se referir a ela. Dito isso, considerando essas sociedades empresárias aí citadas, continua o nosso enunciado. É obrigatório o registro na junta comercial competente de... A gente só faz uma parte aqui, né, antes de partir para a resolução da questão. Devemos lembrar que nos termos do Código Civil, a cooperativa sempre é considerada sociedade simples. Não obstante, apareceu aqui como sendo tratada, nominada como empresária, mas a gente segue adiante resolvendo a questão, tá? É bom que a gente se acostuma com as imprecisões da banca também. Então, é obrigatório o registro na junta comercial das seguintes sociedades, né? Cada alternativa faz referência aí a um dos tipos citados. Então, temos uma holding, que é uma SA, uma cooperativa e uma sociedade em conta de participação. Pessoal, o que é que acontece? Quando a gente vai para a legislação, seja para o Código Civil, seja para a legislação específica, a gente vai ter disposições pertinentes ao registro dos atos constitutivos de cada um dos tipos societários tratados no nosso ordenamento jurídico. E tendo isso em vista, a gente tem que primeiro identificar a que espécie de sociedade estamos nos referindo, para a partir daí investigarmos qual é o registro competente para receber os atos constitutivos visando aí a aquisição de personalidade jurídica por parte dessa sociedade. Quando a gente fala aqui no primeiro enunciado, né, Holding Família Silva Administração de Patrimônio Imobiliário S.A., trata-se, a toda evidência, de uma companhia. É uma SA, portanto é uma companhia, é uma holding, ok, ela tem participação provavelmente aí em outras companhias, em outras sociedades, mas ela é uma SA, o nome já indicou, né? A denominação já deu essa dica para a gente, e sendo uma SA, sendo uma companhia, ela vai ter necessariamente natureza de sociedade empresária, tá? Isso por expressa disposição do Código Civil. Toda companhia considera-se empresária, não há aqui exceções a essa regra, tá? Então, tendo isso em vista, tendo em vista essa natureza de sociedade empresária, é intuitivo a gente pensar que, em se tratando de sociedade empresária, essa holding Família Silva aqui tem obrigatoriamente o seu registro na junta comercial, tá? Então a gente pode considerar que a 1, necessariamente por sua natureza compulsória de sociedade empresária, terá obrigatoriamente o seu registro na junta comercial. Então o enunciado 1 deve estar contemplado no gabarito. O enunciado 2 faz referência à Cooperativa de Auxílio Mútuo dos Agricultores do Paraná. E aqui é uma pegadinha, tá? Eu falei porque é um dever de ofício a gente alertar que a cooperativa não tem a natureza de sociedade empresária, pelo contrário, assim como a companhia, por força de lei, sempre será considerada sociedade empresária, a cooperativa sempre será considerada sociedade simples. É o mesmo dispositivo do Código Civil que trata da matéria, a gente vai fazer a referência aqui, mas isso posto, não obstante a sua natureza de sociedade simples, a sociedade cooperativa ela tem obrigatoriamente que se registrar na junta comercial por expressa previsão legal, tá? Então, não obstante essa peculiaridade de não se tratar de sociedade empresária, a Cooperativa de Auxílio Mútuo dos Agricultores do Paraná também obrigatoriamente será registrada na junta.
Por fim, aqui nessa primeira olhada, o enunciado 3, que faz referência à SCP. Pessoal, a Sociedade em Conta de Participação, ela é não personificada. Uma das figuras aí que, embora receba esse nome de sociedade, não tem personalidade jurídica própria. E, em sendo assim, não obstante a sua natureza de sociedade empresária, mencionada aqui no enunciado, não se faz necessário levar o seu ato constitutivo ao Registro Público de Empresas Mercantis, à junta comercial, tá? Na verdade, eu iria até além, eu diria que, além de não se fazer necessário, o usual é que a gente não tenha esse registro do contrato social relativo à conta de participação na junta comercial, tá? Porque, do ponto de vista prático, do ponto de vista de efeitos, não vai acontecer o principal efeito que a gente pensa, né? Quando a gente fala em arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial, que é a aquisição de personalidade jurídica por parte da sociedade empresária. Na verdade, a SCP não tem personalidade jurídica, então levar ou não levar o seu ato constitutivo à junta comercial não faz diferença prática do ponto de vista de aquisição ou não de personalidade jurídica. E, em sendo assim, intuitivamente concluímos que o registro na junta comercial do contrato social relativo à SCP não é obrigatório, na verdade é facultativo, pode muito bem não ser feito, tá? Então, a gente já eliminaria aqui o 3, ficaríamos aí com 1 e 2, e teríamos como gabarito letra C de casa. Vamos dar uma olhada nos enunciados aqui, olha só. Em relação ao empresário e registro, primeiro fundamento legal importante é o 967 do Código Civil, que diz que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Isso será feito perante a junta comercial. E aqui a gente destaca antes do início da sua atividade, ou seja, o registro precisa se dar de forma prévia ao início da atividade empresarial. Se a atividade empresarial, porventura, for iniciada depois ou sem que esse registro tenha sido feito, a atividade estará sendo desenvolvida de forma irregular, tá? Mas o que é que a gente precisa frisar? Esse registro deve ser prévio, é obrigação do empresário para que exerça regularmente as suas atividades. E dando prosseguimento aqui, a gente cita o artigo 982, parágrafo único, que vai dizer exatamente o que nós dissemos. Olha só, independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, a exemplo da holding SA, que a gente viu no enunciado. Então, ela sempre será considerada empresária, sociedade por ações, SA, considerada empresária por força de lei, e sempre será considerada simples a cooperativa. Tá? Dito isto, a gente tem uma regra de competência, lá no artigo 1150, que aponta aí para o Registro Público de Empresas Mercantis como a estrutura competente para receber os atos constitutivos das sociedades empresárias. Artigo 1150 do nosso Código Civil. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao Registro Civil das pessoas jurídicas. No momento não nos interessa tanto essa segunda regra aqui. Por outro lado, o que é que a gente vê em relação à SCP, Sociedade em Conta de Participação? A Constituição da SCP, artigo 992, independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito e, notem bem, ela não tem personalidade jurídica, tá? Então, não há obrigação de se levar um ato constitutivo, um contrato, por exemplo, à junta comercial pertinente. E aí, posto isso, a gente ainda destaca, nos termos do artigo 993, quando a gente está falando de SCP, e essa disposição aqui é específica para sociedades em conta de participação, tá? Nos termos do artigo 993, o contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição, lembra que eu disse que essa inscrição seria facultativa? A eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade, não há, portanto, obrigatoriedade. Então, a SCP, citada lá no enunciado 3, não tem
não traz consigo uma obrigatoriedade de inscrição do seu ato constitutivo na junta comercial. Sobre a cooperativa, né? E a cooperativa, para responder a questão, a gente precisaria conhecer o dispositivo específico da lei. Olha só, Lei 5764 de 71, chamada Lei das Cooperativas, que trata aí do cooperativismo, no seu artigo 18, contraintuitivamente, ela determina o arquivamento dos atos constitutivos das cooperativas na junta comercial. Em sendo assim, nossa cooperativa mencionada, Cooperativa de Auxílio Mútuo dos Agricultores, e nossa holding devem obrigatoriamente ser inscritas na junta comercial. O mesmo não vale para Lourenço e Luiz Empreitadas SCP, razão pela qual o nosso gabarito na questão, letra C de casa. Tá? A gente destaca aqui nossa resolução, faz um resumão aqui. Em relação à holding, incide o artigo 982, parágrafo único, que diz que toda sociedade por ações é sempre empresária, aplicando-se o artigo 1150, que traz a obrigação do registro na junta comercial. Correto, portanto, enunciado 1. Enunciado 2 fala da cooperativa que, embora seja classificada como sociedade simples, que em regra, né? Em regra, se a gente só raciocinasse, é sociedade simples, vai lá, seu ato constitutivo vai ser direcionado para o registro civil de pessoas jurídicas. Não, aqui a gente tem uma exceção legal. Mesmo tendo essa natureza jurídica de sociedade simples, a SCP obedece à regra especial do artigo 18 da Lei 5764, que determina o arquivamento do ato constitutivo na junta comercial. Portanto, inscrição do ato constitutivo da cooperativa na junta comercial é obrigatória para aquisição da sua personalidade jurídica. Por fim, o enunciado 3, em relação à SCP, a sociedade não personificada, sociedade em conta de participação, a sua constituição independe de qualquer formalidade e o contrato, ainda que inscrito numa junta comercial, por exemplo, não confere personalidade jurídica, nem é tampouco obrigatório. Não há, portanto, nesse caso, registro obrigatório na junta comercial, razão pela qual enunciados 1 e 2 estão corretos, enunciado 3 está incorreto, razão pela qual nosso gabarito, letra C de casa, e com isso a gente encerra a resolução dessa questão. Pessoal, vamos à resolução da nossa última questão desse nosso bloco piloto aqui. Vamos dar uma olhada. Questão FGV novamente, essa aplicada no Exame Nacional da Magistratura, no ENAM, que tratou a respeito da capacidade para o exercício da atividade empresária. Questão interessante, tema sempre presente, né? Diz o nosso enunciado, só lembrando que a gente está tratando aqui de um tema disciplinado diretamente no Código Civil, a capacidade de ser empresário, a capacidade de desenvolver atividade empresarial. Olha só, diz o nosso enunciado, Helena, em 5 de março de 2024, completou 16 anos e foi emancipada. Passou, portanto, por um processo de emancipação, né? Tornou-se aí, pelas vias legais, capaz, absolutamente capaz, né? Plenamente capaz. Então agora Helena almeja ter sua própria fonte de renda ingressando no ramo de venda de eletrônicos. Vai, portanto, exercer uma atividade aí de venda de eletrônicos. Ok. Nesse cenário, continuamos acerca da capacidade de Helena para exercer a atividade empresária, assinale a afirmativa correta. E aí a gente tem várias alternativas. O que a gente precisa frisar, pessoal? A atividade empresarial ela pode ser exercida em termos bem objetivos por aquele que desfrute de plena capacidade civil. E Helena, ao ser emancipada, não obstante a sua idade, 16 anos, mas ela foi emancipada, e esse é o principal dado da questão,
ao ser emancipada, ela tem a capacidade civil plena, ela está, portanto, salvo a existência de algum impedimento que não foi citado no enunciado, então, portanto, presumimos que não exista nenhum outro impedimento, a partir do momento em que ela é emancipada, ela tem a capacidade plena, inclusive para o exercício de atividade empresarial. Helena pode, portanto, exercer atividade como empresária, tá? Dito isso, quando a gente analisa as alternativas, olha só. Letra A, Helena poderá exercer atividade empresária, pois está em pleno gozo da capacidade civil. A alternativa está correta, tá? Uma vez emancipada, Helena está em pleno gozo da capacidade civil e pode, portanto, exercer atividade empresária. Vamos ver o erro das demais? A gente sempre fica desconfiado, né, quando gabarita a letra A. Então vamos ver o erro das demais. Letra B, Helena não poderá exercer atividade empresária porque sua idade não permite o exercício de administração de empresa. Não, pessoal. Uma vez tendo sido emancipada, o fator idade, fator aí indicado 16 anos, a idade dela, não se sobrepõe ao processo de emancipação pelo qual passou a Helena, que lhe conferiu a capacidade civil plena, tá? Então, o fator idade aqui não vai influenciar nessa possibilidade de Helena administrar a empresa, atuar como empresária. Errada, portanto, a alternativa B. Tudo nos termos do Código Civil, veremos aqui na sequência. Letra C, Helena não poderá exercer atividade empresária considerando que é menor de idade e não está em pleno gozo da capacidade civil. A alternativa está falsa porque ela está em pleno gozo da capacidade civil, ela foi emancipada, tá? Letra D, Helena poderá exercer atividade empresária desde que autorizada de forma específica pelos seus responsáveis legais. Ora, uma vez emancipada, Helena não precisa de autorização específica para a prática dos atos da vida civil e, em particular, para a prática de atividade empresarial, para administrar a sua atividade de venda de itens, como citado no enunciado, tá? Uma vez emancipada, ela pode atuar plenamente como empresária. Errada a alternativa. Não precisa dessa autorização específica. Por fim, letra E. Helena não poderá exercer atividade empresária de forma independente, mas poderá exercê-la desde que devidamente assistida por seus representantes legais. Pessoal, esse regime aqui de exercício da atividade empresária pela via assistida, com auxílio e com a intervenção de seus representantes legais, ela é válida para outro tipo de situação. O tipo de situação em que estamos tratando do exercício de atividade empresária por incapaz. Aqui a gente está tratando de atividade empresária por capaz, por plenamente capaz. Helena foi emancipada, lembramos uma vez mais, razão pela qual a alternativa E também está incorreta. Não há necessidade dessa assistência dos representantes legais. Quando a gente dá sequência aqui, a gente lembra o artigo 5º, que diz que a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando fica a pessoa habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Esse seria o requisito etário. Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo 5º do Código Civil diz o seguinte: cessará para os menores, inclusive Helena, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz ou do tutor, se o menor tiver 16 anos completos, é a emancipação pela qual passou a Helena, no nosso caso, no nosso enunciado. Citamos ainda o artigo 972, que é uma base do direito empresarial, trata da já citada capacidade para exercício de atividade empresária, e diz que podem exercer atividade empresária os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. É o caso de Helena, que, uma vez emancipada, está em pleno gozo da atividade civil e não é legalmente impedida. Seria legalmente impedida se fosse servidora pública, se fosse, por exemplo, militar, mas não é o caso. Não há esse dado no enunciado, então não vamos presumir que há um impedimento. Uma vez aperfeiçoado, atingido, comprovado esse requisito da plena capacidade civil, Helena está apta a exercer a atividade. E, além disso, nós citamos aqui os fundamentos de forma mais direta, né? Helena foi emancipada aos 16 anos, a emancipação fez cessar a sua incapacidade e colocou Helena em pleno gozo da capacidade civil, apta, portanto, à prática de todos os atos da vida civil,
inclusive os atos empresariais, sem necessidade de autorização ou assistência dos representantes. Além disso, o artigo 972 exige apenas que a pessoa esteja em pleno gozo da capacidade civil. Helena preenche o requisito mencionado e, por fim, analisando as alternativas, B, C, D e E estão erradas ao presumir que Helena precisaria de uma autorização, precisaria de uma assistência, não seria plenamente capaz. Cada uma tem o seu erro, né? Em suma, em síntese. Letras B e C fazem referência à idade de Helena, mas a limitação não é etária, tampouco é administrativa. A emancipação por si só afasta a incapacidade civil. E eu passo que letra D e E fazem referência à autorização legal, né, dos representantes, quando não há essa necessidade de autorização ou de assistência dos representantes, uma vez que a capacidade de Helena já é plena, tá? Então, quem dominava aí o conceito trazido pelo artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do Código Civil, relativo à emancipação, já conseguiria resolver essa questão com tranquilidade. Gabarito, portanto, letra A, tá? Com isso, a gente encerra nosso bloco aí de 3 questões. Esse é nosso piloto. Muitos outros conteúdos, inclusive de direito empresarial, envolvendo essa banca IFGV, uma banca mais cabulosa, digamos assim. Muitos outros ainda serão produzidos aqui no canal. Obrigado por acompanhar, pessoal. Se gostou do conteúdo, dá o like, compartilhe, enfim, ajuda a gente a ir ganhando corpo aqui no YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima.